Olá, quinto ano! Vídeo aula 7 de outubro de 2020. História. Caprichei no meu cabeçalho. Vocês caprichem no de vocês, certo? O tema da aula de história é Segundo Reinado e Desenvolvimento do Brasil no Segundo Reinado. Então prestem atenção, a Cristina está fazendo um resuminho e vocês vão continuar lendo o texto com atenção para fazer as atividades, certo? Então vamos lá. O período em que Dom Pedro II governou o Brasil foi chamado de Segundo Reinado ou Segundo Império. Ele começou em 1840 com a antecipação da maioridade do imperador e terminou em 15 de novembro de 1889, quando Dom Pedro II foi deposto pelos militares na proclamação da República. Ao iniciar seu governo, Dom Pedro II, além de ter de acabar com as revoltas que vinham ocorrendo desde o período regencial, enfrentou outras. Revolta Liberal, São Paulo, em Minas Gerais, 1842. Revolução Praieira, em Pernambuco, de 1848 a 1850. E Guerra do Paraguai, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Dom Pedro II também enfrentou guerras contra alguns países vizinhos. A maior delas foi a Guerra do Paraguai, essa que vocês vão ouvir sobre ela, que ocorreu entre 1864 a 1870. Para combater os paraguaios, o Brasil, a Argentina e o Uruguai resolveram se unir e formaram a Tríplice Aliança, auxiliados financeiramente pela Inglaterra. A Tríplice Aliança venceu muitas batalhas. Os brasileiros invadiram Assunção, capital do Paraguai, e foram vitoriosos graças à força da Tríplice Aliança. Foram quase 6 anos de uma guerra cruel, com uma enorme perda de vidas humanas. O exército brasileiro saiu da guerra fortalecido e valorizado, e os militares passaram a acreditar que o país deveria ser governado por eles. O Brasil ficou economicamente enfraquecido, pois foi obrigado a pedir empréstimos a outros países, sobretudo a Inglaterra, que enriqueceu com a guerra, aumentando a sua dívida externa. Agora a tia Cristina vai falar para vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento do Brasil no Segundo Reinado. Prestem atenção. Durante o Segundo Reinado, o Brasil passou por várias transformações. O país se modernizou, os meios de transporte e comunicação se desenvolveram. Enquanto as primeiras indústrias foram instaladas, os trabalhadores imigrantes começaram a chegar ao Brasil. Houve também várias campanhas abolicionistas. Em 1888, a escravidão foi abolida. A expansão e o sucesso do cultivo do café foram algumas das principais causas do progresso brasileiro no século XIX. O café foi trazido para o Brasil vindo das Guianas. Inicialmente, as mudas foram plantadas apenas no norte do país. Mais tarde, encontrou clima e solo favoráveis que possibilitaram uma grande produção. O café era vendido para outros países e era muito lucrativo para o Brasil. A economia cresceu. Os fazendeiros que plantavam café ficaram ricos e passaram a ser chamados de barões do café. O número de pessoas que trabalhavam nas fazendas do café era grande. Durante parte do Segundo Reinado, esse trabalho foi feito por africanos escravizados, trazidos à força para o Brasil por meio do tráfico. Em 1850, o tráfico de escravos foi proibido pela Lei Eusébio de Queiroz. Começaram a adquirir trabalhadores escravos por meio do tráfico interno com outras regiões do Brasil. Mas, sem entrada de novos africanos escravizados no país e com necessidade de mais trabalhadores no cafezais, foi necessário alternativas, como incentivo à vinda de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, alemães, japoneses, além de outros grupos menores de outras nacionalidades
Cada um desses povos trouxe inúmeras contribuições culturais para a sociedade brasileira. As riquezas geradas pela venda de café e de outros produtos foram usadas para dar início às atividades industriais no Brasil. Muitos fazendeiros de café começaram a investir em fábricas. Uma das pessoas que mais se destacaram nessa época por suas ideias foi Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Ele se preocupava com o desenvolvimento dos transportes, das comunicações e da indústria. Com alguns ingleses e fazendeiros de café, o Barão de Mauá construiu a primeira ferrovia do Brasil, pela qual passou a primeira locomotiva do país, chamada de Baronesa. Existem outras realizações do Barão de Mauá, descritas em seu livro, na página 119. Leiam com atenção, façam as atividades com atenção e carinho. Beijo, até a próxima videoaula.